Vamos falar dela, da proposta da nova regra fiscal, que deve ser encaminhada ao Congresso já nos próximos dias. Esse texto prevê avanço das despesas atrelado ao aumento da arrecadação do governo federal. E é para falar sobre esse assunto agora que a gente conversa com o economista Marcos Mendes. Ele é professor e pesquisador do INSPER. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Obrigada, professor. Vamos começar falando, professor, das reações do mercado já assim que o primeiro anúncio foi feito ao longo dessa semana. A gente está vendo aí Fernando Haddad ao lado de Simone Tebet e foram reações diversas, né, no mercado. Eu queria ouvir o senhor, como é que o senhor recebeu, qual a tua primeira impressão? Olha, essa regra ela é basicamente o seguinte, ela determinou um ritmo de crescimento do gasto, e o governo vai ter que correr atrás de receita para financiar esse crescimento do gasto. Então, assim, o aumento do gasto já está definido, se for aprovado em lei, e a receita eles vão ter que buscar, vão ter que aprovar outras legislações para conseguir levantar a receita que vai cobrir esses gastos e cumprir aquela meta de resultado primário que está proposta no desenho do novo arcabouço fiscal. As contas iniciais que eu fiz são de que você precisa de um aumento muito grande de receita para chegar no limite inferior do resultado do intervalo de resultado primário que foi fixado pelo governo. Então, vai ter que ser, não só, o ministro está falando aí em conseguir 150 bilhões de aumento de receita, ele não só vai precisar desses 150 bilhões, como nos próximos anos ele vai ter que continuar fazendo a receita crescer muito fortemente ano após ano, coisa em torno de 4,5% real, acima da inflação ano após ano, o que não é fácil. E o que gera essa situação? Essa situação é gerada pelo fato de que no final de 2022 a despesa pública foi muito elevada. Teve a aprovação da PEC da transição, PEC do piso da enfermagem, outras medidas no Congresso, e basicamente fizeram com que a despesa pública crescesse mais de 200 bilhões de 2022 para 2023. E agora tem que correr atrás para pagar essa conta. Em cima dessa base de 200 bilhões a mais, o novo arcabouço fiscal propõe que a despesa continue crescendo ao longo dos anos. Então, vai precisar de muita receita. E essa é a questão, vai conseguir ou não vai conseguir essa receita? Mas você acha que, entre tantos caminhos possíveis, né, alguns foram apontados ao longo desses primeiros dias de governo, é uma discussão que a gente já trava, né, há alguns anos, inclusive não é desse novo governo. Entre os caminhos, essa é uma boa solução? Ela pode funcionar? A gente tem que dar um passo atrás. A proposta desse governo é aumentar gasto público. O governo não acredita que o aumento do gasto público seja um problema, como efetivamente é, porque gera aumento de juros, aumento da dívida pública, exige mais tributação, o que trava o crescimento da economia. Então, o crescimento do gasto público é um problema sério que a gente tem que controlar. Acontece que isso está fora do diagnóstico do governo. E o governo herdou a seguinte situação: a PEC da transição falou o seguinte: olha, o novo governo vai ter que fazer um novo arcabouço fiscal e, uma vez feito esse arcabouço fiscal, revoga-se o teto de gasto. Se não apresentar o novo arcabouço fiscal, continua valendo o teto de gasto. Como o governo quer derrubar o teto de gasto, ele tem que apresentar um novo arcabouço fiscal. Mas, se dependesse dele, isso estaria fora da agenda. O governo, a preferência desse governo é não ter limite para o gasto. Então, o que ele fez foi desenhar uma regra que deixa um certo sapato folgado para a despesa e se compromete a correr atrás para cumprir essas metas fiscais, se compromete a correr atrás para arrumar mais receita. Isso é o que está na mesa. E há espaço, há margem para conversa ainda? Ouvir o mercado seria uma boa nos próximos dias, enquanto essa proposta é levada para discussão no Congresso Nacional? O governo deve olhar agora com esse termômetro já também da divulgação do anúncio que foi feito pelo ministro? Olha, eu acho que agora o governo tem que estar preocupado com o Congresso. Ele já desenhou a trajetória dele, o que ele quer, já ouviu um monte de gente. Ele agora tem que viabilizar a proposta dele no Congresso. O que a gente está ouvindo de propostas para aumentar a receita? Por exemplo, aumentar a tributação dos fundos de investimento exclusivos.
daqueles pessoas de alta renda. Essa é uma medida correta, daria uma boa receita adicional. O único problema é o seguinte: já foi tentada várias vezes e o Congresso não aprovou. Inclusive em momentos em que o governo do momento que tentou, tinha uma base mais forte no Congresso que o governo Lula tem agora. Então, ele vai ter que correr atrás para aprovar isso. Já passou a fase de ficar fazendo teste, de conversar com o mercado, de conversar com outros players políticos. Agora já foi apresentado, tem que apresentar um texto, não foi apresentado o texto ainda, a gente sabe que os detalhes do texto influenciam muito, e tem que viabilizar essa receita que eles disseram que vão conseguir. Então, por exemplo, a outra proposta é elevar a arrecadação da CSLL, mudando a forma como os contribuintes descontam a despesa com ICMS, em caso de benefício tributário. Isso é uma matéria que está judicializada. Então, não vai ser de uma hora para outra, não é nem mandar um projeto para o Congresso, é lutar na Justiça para ter uma decisão a favor da União. Então, tem um risco muito grande dessa receita adicional que precisa para fechar o modelo não se concretizar. E aí o que vai acontecer? A despesa vai subir, o superávit primário prometido não vai acontecer, e aí a dívida pública vai crescer mais rapidamente, e isso significará mais juros e mais dificuldade para baixar juros. Então, se o governo está querendo aumentar o crescimento econômico, ele fez uma estratégia em que ele está correndo o risco de minar o crescimento econômico por dois caminhos. Primeiro, se ele não conseguir cumprir a regra elevando a receita. E segundo, mesmo que se ele cumprir a regra elevando a receita, dependendo da forma como ele aumente essa receita, se ele aumentar muito a carga tributária sobre as empresas, vai desestimular o investimento e vai desestimular também o crescimento econômico. O que eu estou querendo dizer para você? O problema central, que é o ritmo de crescimento da despesa, não está sendo atacado. Então, você não consegue ter resultado lá na outra ponta a contento. Conversamos aqui com o economista Marcos Mendes, professor e pesquisador do INSPER. Vou agradecer mais uma vez a sua presença e a gente segue, claro, acompanhando esse assunto. Vai ser um prazer voltar a ouvi-lo. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, um ótimo fim de semana para o senhor.